Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, dia de relato e vamos para a história. Quem me enviou essa história de hoje foi a Maria da Conceição, conhecida como Ceissa. E a história é do avô dela, o relato é do avô dela, seu João. Eles são do interior de Minas Gerais. E ela conta, pessoal, que nos anos 60, ela disse que não era nascida ainda, mas essa história, esse relato, o avô dela contava muito. Ela disse que ouviu muito o avô dela contando. O seu João, ele tinha um amigo e compadre que morava um pouco distante. Eles moravam em uma fazenda onde havia muitos vilarejos. E esse compadre do seu João, que no caso é o avô, né, da Ceissa, ele morava um pouco distante. E naquela época, pessoal, poucas pessoas tinham carro, transporte, né? Ninguém tinha carro nem moto. Poucas pessoas, né? Geralmente eles andavam ou a cavalo ou então a pé. E eles costumavam naquela região fazer longas viagens a pé. Aquilo para eles era o normal. Certa vez, o seu João resolveu ir fazer uma visita ao amigo e almoçar com o amigo, passar o dia inteiro lá com esse grande amigo dele, compadre. Assim ele fez a viagem, né? Chegou na casa do amigo, almoçou, ficou a tarde inteira e quando foi por volta de 3 horas da tarde, mais ou menos, o seu João resolveu ir para casa. A viagem era muito longa e o seu João era muito disposto a andar conhecia, né, toda aquela região e não tinha medo de nada. Então, pessoal, o seu João andou e ele aí acabou anoitecendo no caminho, né? E ele conta que por volta de 7 horas da noite, ele estava em um trecho que o claro da lua fez ele avistar uma igrejinha muito antiga, né, que parecia estar em ruínas. Ainda tinha o teto, né, mas não tinha mais porta nem janela. E ali o seu João estava muito cansado, pessoal. Os pés de seu João doía e ele sentia muita sede. E ele resolveu passar 10 minutos sentado em um lugar escondido, um lugar que não fosse à beira da estrada, né, para dar uma descansada e depois prosseguir com a viagem. E ele foi até a igrejinha, entrou no caminhozinho, numa estradinha que ia até a igrejinha, e ele foi até a igrejinha. Quando ele estava se aproximando daquela igrejinha, pessoal, ele percebe um barulho. Ele percebe que ali havia luzes, né? E ele ficou pensando, uai, eu vi a igreja da estrada, não tinha luz, estava tudo apagado. E agora está aceso? Eu vou até lá olhar. Naquele tempo, os homens eram muito corajosos, as pessoas, né? E ali ele foi se aproximando e ele viu que tinha pessoas lá dentro. E ele escutava clamor. Aquelas pessoas estavam ali clamando. E ele foi entrando, né? Quando ele entrou, pessoal, ele entrou assim, na mente e na cabeça dele, ele entrou, né, na igreja. E quando ele foi olhando para aquelas pessoas, foi aí, pessoal, que ele toma um grande susto. Aquelas pessoas eram pessoas deformadas, parecia aqueles mortos vivos, sei lá como é que chama do filme, né? Ele disse que era aquelas pessoas com o rosto cadavérico, roupas de mulambo, aquela mulambeira, né? E ali ele toma um susto e quando ele vai dando a volta para correr, pessoal, dali, ele sente um choque na panturrilha, né? E ele acaba caindo. Quando ele cai, pessoal, ele acha que dormiu, desmaiou, né? Bateu com a cabeça, desmaiou. E ali ele continua naquele pesadelo. Ele diz que teve como um sonho, né? Ele tenta sair dali, pessoal, e não conseguia. E ele via aquelas criaturas tentando pegar ele, tentando colocar a mão nele, pessoal. E ele toma um susto muito grande. Mas aí, pessoal, ele conta que não sabe, ele ficou a noite inteira, né? Quando foi por volta do outro dia, ele acorda com o sol no rosto dele. E ele conta, pessoal, que ele estava do lado de fora da igrejinha. E ele olha para a igrejinha e estava realmente em ruínas, né? Sem porta, sem janela, tudo muito antigo, né? E ali, pessoal, ele se levanta e a panturrilha realmente estava machucada. E ali, pessoal, ele conta que foi uma noite de terror que ele passou. Então, ele acha que teve uma visão sobrenatural, né? Quando ele se aproxima daquela igrejinha, né? Ele conta, pessoal, que foi e marcou a vida dele para sempre. Foi uma visão aterrorizante que ele teve naquela noite, né? E ele ficou a noite inteira ali, pessoal, dormindo, desmaiado, né, machucado. Mas graças a Deus ele conseguiu chegar em casa e ele contava muito essa história às pessoas. Por hoje é só, pessoal. Quem gostou do relato, deixa aí aquele like maroto, né, para me fortalecer. Tchau!